Bom dia, meus amados. Que bom que vocês estão aqui para compartilhar de novo um pouco mais da profundidade da palavra de Deus para estudarmos juntos. A parábola do bom samaritano, que está no contexto do diálogo de Jesus em Lucas 10 com o intérprete da lei, ela traz algumas lições importantíssimas que precisamos estudar nos próximos dias. Eu convido você a ler essa história, a tirar um tempinho para ler essa parábola de Jesus. No capítulo 10, verso 25, como já temos estudado, o doutor da lei, ele vai até Jesus e pergunta: mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde com outra pergunta. Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Ou o doutor da lei responde: como a mim mesmo. E então Jesus diz no capítulo 10, no versículo 28, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Mas ele insatisfeito, porque era muito vazio, muito superficial a sua guarda da lei, o seu amor para com Deus. Ele não conseguia amar o próximo, ele pergunta: quem é o meu próximo? E aqui, meus amados, preste bem atenção. Aqui entra a riqueza do estudo do texto desta semana. Para responder a esta pergunta, um doutor da lei que quer se justificar, é o que o texto nos diz, né? Levantou-se com o intuito de pôr Jesus à prova, querendo justificar-se. E então Jesus conta a parábola do bom samaritano. A partir do versículo 30, Jesus diz: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair na mão dos salteadores, os quais, depois de causarem muitos ferimentos, danos a ele, roubaram tudo e o deixaram semi-morto. Jesus então continua dizendo: casualmente descia um sacerdote por aquele caminho e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, verso 32, um levita também vendo-o passou de largo. Verso 34, 33 em diante, 34. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, vendo-o, se aproximou dele, chegando, pesou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, colocou sobre o seu próprio animal, levou a hospedaria, entregou algumas moedas e disse ao dono da hospedaria: cuida desse homem, e se algo você gastar a mais, eu vou te pagar quando voltar. Então Jesus responde, não é? Mais uma vez aquele doutor da lei, com uma outra pergunta, dizendo: quem foi o próximo daquele homem que caiu na mão dos salteadores? Você percebeu algo de estranho aqui na parábola? Veja, o doutor da lei começa perguntando: quem é o meu próximo? Jesus conta a parábola do bom samaritano e responde dizendo uma outra pergunta: quem foi o próximo do homem caído na mão dos salteadores? Você pegou aqui ou não? Não? Tem algo muito, muito interessante aqui. Leia de novo. Ele pergunta quem é o meu próximo. Jesus conta a história do bom samaritano e pergunta a ele quem foi o próximo do homem caído na mão dos salteadores. Você percebeu algo de estranho ou não? Eu vou lhe revelar o segredo dessa parábola. Sabe quando? Amanhã, na lição de quinta-feira. Há algo interessantíssimo na pergunta do doutor da lei e na resposta de Jesus. Mas amanhã nós vamos estudar sobre isso. Hoje eu gostaria que você meditasse no seguinte ponto: a história dentro da história. Essa história que está dentro da história é a parábola do bom samaritano. E conta a história de um homem que estava morto praticamente à beira do caminho. O sacerdote não ajudou e o levita não ajudou. Os certinhos da época, os santinhos da época, os religiosos da época não ajudaram com boas desculpas. Poderiam pensar: se esse homem estiver morto e eu tocar nele, ficarei impuro. Não poderei trabalhar na causa de Deus. Então, porque eu amo muito a causa de Deus, muito a obra de Deus, eu não vou amar as pessoas. Eu vou abandoná-las para servir melhor ao meu Deus. O sacerdote e o levita fazem a mesma coisa. Aí está o perigo, amados. Nós corremos o risco de sermos religiosos demais e espirituais de menos. Quando nós valorizamos mais as paredes, mais o templo da igreja, mais o telhado da igreja, mais o piso, mais o púlpito, mais o microfone, do que as pessoas. Você, se não estiver amando as pessoas de verdade, você pode estar cometendo um grande erro. Sabe por quê? Embora seja importante um lindo templo, embora seja importante belas roupas, boa música, um bom microfone, eu queria dizer uma coisa para você: Jesus não vai levar paredes nem telhado para o céu. Jesus morreu por pessoas. Se você aí na sua igreja está perseguindo, humilhando, maltratando, sendo preconceituoso com as pessoas, por causa da causa de Deus, da obra de Deus, você está semelhante ao sacerdote ou levita. Você está servindo a obra do Senhor, mas não o Senhor da obra.
Porque esse Deus que pede que você o ama, pede que igualmente você ame as pessoas à sua volta. Sabe? Se o maior pecador que você conhece não é você, não foi o evangelho que você recebeu. Se eu fico atacando, perseguindo, olhando os erros dos outros, que evangelho é esse? O evangelho de Deus deveria mudar a minha vida. O que aquele sacerdote e levita deveriam fazer, já que queriam servir tanto ao seu Deus, era ajudar aquele homem. Desta forma, eles estariam servindo a Deus. E você? Serve a Deus servindo aos outros? Ou deixa de servir aos outros como desculpa de que vai servir a Deus? E na verdade não estar servindo a Deus, tem uma religião que serve a um demônio, a alguém que persegue, a alguém que odeia, a alguém que julga. Não foi para isso que Jesus veio. Não foi para isso que Jesus instituiu a sua igreja. O amor ao nosso próximo é o melhor argumento do evangelho. Ellen G. White diz no livro Evangelismo que se nós soubéssemos amar, fôssemos bondosos e corteses, haveria 100 conversões onde hoje há uma. Um cristão que sabe amar, diz ela, é o mais forte argumento em favor do evangelho. As pessoas olham para você e para mim e veem amor, veem Jesus em nós.